Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou Gustavo Góes. Sejam todos bem-vindos ao canal Phalaenopsis Mania. Estou aqui mais uma vez no meu orquidário com essas plantas lindíssimas. Sempre para falar com vocês sobre o meu modo de cultivo. E aí você vai recriar na sua casa se você quiser, tá? Hoje eu não vou falar nem muito do meu cultivo, né? Das coisas que eu faço aqui, mas vou dar uma dica novamente. Porque muita gente fica me perguntando, falando, eu tô com uma Phalaenopsis, eu acabei de comprar, o que eu faço para replantar? E aí eu sempre tenho falado, batido na tecla, que quanto à necessidade do replante. Será que é realmente necessário replantar? Quais são os momentos que você tem que replantar a sua Phalaenopsis? Principalmente a que você comprou hoje, bonita, com floração. Existe uma necessidade de replante? Para muitas pessoas, a única necessidade do replante é porque vê pessoas que têm canal fazendo replantes de Phalaenopsis, né? E isso é um erro. Gente, tudo que a gente mostra nos nossos orquidários, no nosso cultivo, pode sim ser recriado na sua casa. Até deve, tá? Dado as medidas, proporções, né? Você tem que ver o que é melhor para a sua Phalaenopsis, para o ambiente onde você mora. Se você mora num ambiente mais seco, mais úmido, porque daí você vai retirar vai ficar sabendo qual que é o substrato que você vai usar, quantas vezes você vai regar, em que tipo de pote você vai replantar essa Phalaenopsis. Então, tudo isso, quem vai determinar é a região onde você mora. E só você é capaz de dizer quais são as necessidades das suas plantas na região do país onde você está. Todas as minhas Phalaenopsis, elas estão cultivadas no vaso transparente, com um pouco de semi-hidroponia, porque eu moro numa região que é bastante fria e eu não posso ficar regando as minhas Phalaenopsis, tá? Todos os dias, porque elas não secariam, elas apodreceriam, trariam fungos para as folhas. E não é isso que a gente quer. A gente quer chegar e ver todas as plantas bonitas, hidratadas, verdinhas, tá? Fica um pouco manchada, né? Por conta do enxofre, mas todo mundo pode ver a saúde dos vegetais, ó. Isso que você vê aqui, que já sempre me pergunta, mas tá amarelando a folha. Gente, a folha é de baixo, isso aqui acontece. Principalmente quando você muda de cultivo ou faz o replante, as raízes vão murchar, algumas vão morrer, outras folhas vão secar. E aí o descarte natural, porque a planta está se alimentando dessa parte aqui, ó, da parte de baixo da folha. Isso vai acontecer com quase todas as Phalaenopsis que você for olhar, salvo aquelas que já caíram, ó. Você vai ver, ó, que a folha está amarelando até perder todo o nutriente que a planta absorveu daqui. Então, quanto a replantar, vai muito de cada um, tá? Se você comprou uma planta e você já verificou dentro do vaso que ela está sem raízes, que ela está com muito esfagno, você não é aquela pessoa que consegue controlar a rega, tá? Você é aquela pessoa que quer fazer o replante. A planta é sua, você vai fazer o replante quando você quiser, né? Mas você tem horas que você precisa fazer o replante, porque a Phalaenopsis já está sem raízes, está com muito substrato, está com muito esfagno, tem aquela buchinha no fundo, então você vai analisar. Mas mesmo que a Phalaenopsis esteja num substrato ruim, mesmo que ela esteja sem raízes já, você vê que é uma planta que já está debilitada, se você não replantar e deixar ela paradinha num local seco, onde não chova nela, onde não vai ficar caindo água, onde não tenha muita umidade perto dela, com o tempo, com 1, 2 meses, essa mesma planta que estava debilitada, ela vai se regenerar. Por quê? Porque é uma planta que está habituada naquele tipo de substrato. O grande erro é você ficar molhando, tá? Quando você tem uma planta no substrato que ela veio e você continua molhando, aí a receita certa é que você vai perder essa planta, tá? Mas se você mantiver ela sequinha no local onde ela está, a planta que vem num substrato com casca de pinos, com fibra de coco, com chip de coco ou com esfagno, mesmo com aquela buchinha, aí nesse vaso que ela veio, ela no mínimo ela tem que ficar 1 mês sem regar, tá?
Outro erro grandioso é borrifar a água nas folhas da Phalaenopsis. A folha da Phalaenopsis, a Phalaenopsis é uma planta que gosta de umidade sim, mas ela gosta de umidade na raiz e no substrato, tá? E outra, umidade relativa no ambiente. Mas se você fica molhando muito as folhas, a folha é uma porta de entrada para fungos, para ácaro, para cochonilha. E aí eu sempre escuto, mas se não limpar as folhas, eu já ouvi falar que vem o ácaro por conta da poeira. O ácaro não se origina da poeira, tá? O ácaro, ele vem de outras plantas. O ácaro é um inseto, não é uma coisa que nasce da folha. O ácaro, ele vem pelo ar, ele vem pelo ambiente de outras plantas que já estão contaminadas no seu jardim. Então, a prevenção que você tem que fazer contra o ácaro é jogar o enxofre toda semana. Se toda semana você passar o enxofre, você não vai ter ácaro, nem vai ter fungo, nem vai ter cochonilha. Porque o tratamento que eu dou para as minhas plantas é somente o enxofre, ó. E eu nunca tive ácaro, eu nunca tive cochonilha. Às vezes que eu tenho alguma cochonilha aqui, é de plantas que eu acabei de comprar. Então eu olho assim na planta, eu acabo vendo a cochonilha ali na florzinha, eu já retiro, né, e já jogo fora para não contaminar as minhas plantas. Mas se uma cochonilha cair aqui, ó, ela automaticamente ela vai morrer. Por quê? Porque toda a semana eu passo o enxofre, tá? O enxofre da Dime é muito barato. Eu sempre falo aqui do orquidário ibanês, porque todos os produtos que eu preciso, eles têm lá, tá? Inclusive, eles têm um enxofre. Lá tá muito barato. Custa R$19, que vem 4 pacotes com 30 gramas. Já vem fracionado com 30 gramas. Vem 4 pacotes, tá? O WhatsApp da Lara eu vou deixar aqui no título do vídeo e também tá naquele localzinho, no primeiro comentário fixado. No local onde você vai fazer o comentário, você sobe. No primeiro comentário é o WhatsApp da Lara, e para que você possa mandar mensagem, tá bom? Sempre eu deixo lá, porque é um orquidário muito bacana, um orquidário que tem os produtos, que entrega as plantas bonitas, tá? Que respeita o cliente, que entrega, que deixa o código de rastreio, que entrega plantas bonitas, que entrega bons materiais. Então eu tô sempre falando deles aqui, tá? Vocês veem a qualidade das plantas que ele manda para mim, tá? Então eles também têm um enxofre, acho que custa R$19,90, mas são 4 pacotes de 30 gramas. Você vai usar 2, 3 anos, né? E eu uso enxofre demais. Mesmo assim, um pacote de 30 gramas para mim dura quase 6 meses, porque é uma colher de café que você coloca. E o custo-benefício de usar o enxofre, ele é muito grande, porque você não tem apodrecimento de raízes, você não tem apodrecimento de folhas, você não tem ácaro, você não tem cochonilha, você não tem fungo. A planta cresce porque ele também é um adubo. Então o enxofre é vida para as Phalaenopsis. O enxofre é vida. Não precisa nem ficar limpando, gente. Olha como a folha fica durinha. Olha como as folhas ficam bonitas. Isso tudo aqui é a presença do enxofre, ó. Tudo é a presença do enxofre nesses vegetais. E as florações, ó, florações duradouras, porque o enxofre, ele trabalha, né, todo o mecanismo de crescimento, de fortalecimento da sua planta. Então o enxofre é maravilhoso, né? Então é por isso que vocês não vê praga nas minhas plantas, por conta que eu uso enxofre. E todo mundo fica me perguntando, o que você usa, E eu uso a coisa mais barata e mais simples, tá? Eu uso todos os produtos do orquidário ibanês, tá? O fungicida da Forte, né? Não sei nem onde é que ele tá, por aqui, que eu ia mostrar. Uso o fungicida da Forte, vou fazer um vídeo só sobre ele, como é que usa e tudo mais, os horários. Uso o enxofre, uso o Fertiplus, né? Então, e voltando na questão aí de trocar de substrato ou não. Eu tenho plantas aqui comigo, que estão comigo há mais de 6, 7 meses, que eu passo nos gardens, que eu compro e eu não tenho tempo de replantar. E eu sempre deixo guardadinho num espaço no meu orquidário. Aquele espaço seco, aquele espaço que eu não fico molhando, que quando eu vou regar as minhas plantas não cai água lá, né? Coberto, protegido contra a chuva. E essas plantas têm me surpreendido. Elas têm dado raízes aéreas, elas têm florescido, a flor continua durando lá. E quando eu vou olhar, eu sempre tenho novidades nessas plantas. Então não precisa nem... Se eu quisesse montar um orquidário só delas,
sem fazer replante nenhum, eu faria e teria lindas florações. Por quê? O que manda no sucesso do seu cultivo é o excesso de água, tá? Se você não tem excesso de água, retificando, né? Porque é a falta d'água que dá... A planta precisa de água, mas se você molhar demais, você traz muitos prejuízos. Olha essa planta aqui, ó. Tá comigo há bastante tempo. Nota que as florzinhas já estão começando a passar. Ela é lindíssima, ó. É uma Daniele, mas mais retificada, porque a Daniele tem menos pontinho, né? Tá com fungo nas flores. Esse fungo aqui é normal. Esse fungo é por conta da presença de água. Quando você molha as plantas, você não pode molhar as flores, tá? Porque assim que você molha, dá essas pintinhas aí e ficam feias as flores e as flores começam a passar rápido. Então, quando você for molhar uma Phalaenopsis, molha somente o substrato. Essa planta tá comigo há bastante tempo, tá? Eu trouxe aí no meio de outras plantas. Não fiz o replante, ó. Ó, eu sempre fiquei analisando aqui dentro, ó. Raízes estavam boas. Ela está na fibra de coco. Ela provavelmente tem a buchinha no fundo. Ela veio só com essas raízes no fundo, ó. Veio com menos raízes, tá? Como tá comigo há bastante tempo, acabou que foi crescendo mais raízes, ó. E ela tá comigo há mais de 6 meses e eu não molhei nenhuma vez. Porque toda vez que eu olho aqui, eu vejo que as raízes estão verdinhas, ó. E eu ainda vejo ali, ó, presença de água, ó, bolinhas de água dentro do vaso. Isso fala para mim que o substrato está molhado. Realmente, esse substrato de fibra de coco, ele segura muita umidade. Então, você não precisa praticamente regar nunca mais. Quando eu adubo essas plantas aqui, eu faço adubação foliar só nas folhas. Mas essas aqui eu nem adubei. E olha aqui o que aconteceu. Um monte de raízes aéreas, ó. Tá vendo? Tá tudo com poteira. Foram raízes que já nasceram ali na bancada. Ela continuou com as flores, porque as flores não passam. Flor de uma Phalaenopsis que é bem cultivada, bem tratada, é para durar no mínimo 6 meses, tá? Lembrando que para ter essa duração, não pode ficar molhando as flores, não pode ficar molhando as folhas. A Phalaenopsis não pode estar no lugar que pega chuva e nem pode estar no lugar que pega vento, tá bom? São fatores. O vegetal está bonito. Eu tratei com fungicida porque veio com essas manchinhas amarelas, mas provavelmente já deve ter morrido o fungo daqui porque a manchinha não cresceu. E olha, mais 2 hastes florais vindo, ó. Ela tá com 2 hastes, que foi o que veio com ela. E aqui na minha bancada, esse tempo todo parado, ó, ela tá vindo com 2 hastes florais. Eu até acho que isso aqui é um cake, ó, mas tem um haste floral ali. E olha o tanto de raízes. Agora eu te pergunto, qual é a necessidade de replante dessa planta? Nesse momento aqui, onde a planta já emitiu novas raízes para fora do vaso, já está aclimatada no meu ambiente, porque está comigo há mais de 6 meses, então ela já sabe que ela está num ambiente diferente, ela já se adaptou nesse ambiente. Nesse momento aqui, se eu fizer o replante, essa planta não vai sentir absolutamente nada. Outra coisa, quando você faz um replante, algumas raízes morrem. Nenhuma dessas raízes aqui aéreas morrem, tá? Porque são raízes que cresceram para fora do substrato. Então é uma planta totalmente adaptada nesse cultivo. Totalmente adaptada. Eu posso cultivar essa planta aqui para sempre. O que eu poderia fazer nessa planta para melhorar era colocar ela dentro de um vasinho de barro, né? Só acoplar com o substrato e tudo e deixar essas raízes novas aqui, ó, grudar para fora do vaso. Então, com o tempo, ela mesma iria abandonar essas raízes que estão aqui dentro e iria se fixar num novo enraizamento para fora do vaso. Você olhando essa planta tem como morrer? Se eu fizer um replante, você olhando essa planta aqui, você acha que essa planta tem a possibilidade de morrer por falta de raiz, por falta de umidade? Não tem como, gente, porque a planta está adaptada. Então, parte de você perder as suas plantas, parte de você ver a sua planta ficar com folhas murchas, perder todas as raízes, ficar naquela fase murcha que passa anos para se recuperar, parte dessa culpa é porque você tem pressa de replantar. 90% dessa culpa é porque você não tem paciência de esperar na sua casa a planta se adaptar, a planta sair um novo enraizamento para que você possa fazer aí um replante.
repensa no que você está fazendo, porque nem sempre tudo que você vê em milhões de canais vai ser o bom para suas plantas, porque cada um vai dar, uns não, né? Porque eu vejo aí muitos canais falando coisas absurdas sobre Phalaenopsis, que não tem nada a ver, tá na cara que a pessoa não cultiva Phalaenopsis, né? Porque a dica que dá são dicas assim mirabolantes, tá? Então escolha canais de confiança, pessoas que entregam. Quer escolher um canal para você seguir? Observa as plantas da pessoa. Ah, eu passei no canal, eu vi um monte de flores, eu vi que as folhas estavam bonitas, o substrato era bonito, os vasos eram bonitos, as plantas eram bem plantadas, as plantas tinham saúde, então você segue esse canal. Eu não tô nem puxando a sardinha pro meu, porque o meu vive em constante mudança, porque eu sempre acho que eu preciso melhorar, eu preciso trazer um bom cultivo, eu preciso ter as minhas plantas saudáveis, eu quero chegar aqui e ver plantas bonitas, eu quero ver floração. Então, o meu canal tá sempre em mudança, está em constante transformação. Então, eu não estou nem puxando a sardinha para o meu canal. Eu estou falando para você seguir um canal que te mostre resultados. Chega desses canais que mostram para você só doença, que mostra para você só coisa ruim, que mostra só planta feia. Vá para canais que te mostrem resultados. Porque se você olhar 300 plantas da pessoa e você ver resultado nelas tudo, você tem que parar e observar. Poxa, ali está dando certo. Alguma coisa que aquela pessoa faz dá certo, porque olha, esse monte de plantas era para estar a maioria tudo morta, né? Até porque vocês sabem que essas plantas são caras e a pessoa que tem muita Phalaenopsis não tem condição de ficar comprando planta todo dia, né? Você tem que analisar por aí. E você vê centenas de Phalaenopsis, tudo bonitas, tudo saudáveis, tudo florescendo, tudo com haste floral, tudo com folhas bonitas. Alguma coisa essa pessoa está fazendo nas Phalaenopsis que está dando certo. Então aí você pega as dicas para você, tá? Porque se você segue milhões de canais, nossa, você vai... Um dia uma pessoa fala para colocar aqui água de qualquer outra coisa mirabolante. Outra pessoa fala para você não adubar. Outra fala para você não regar. Outra fala da luminosidade é tal. A luminosidade é tal. A outra fala que tem que pôr na chuva. Só pode regar se for com água de chuva. Só pode adubar se for com tal adubo. Gente, a pessoa tem que ter liberdade. E quanto menos trabalho você tiver com as suas Phalaenopsis, eu sei que mais feliz você vai estar. Porque eu tenho tão pouco trabalho nas minhas FAOs. Porque se você vê o tanto de FAO que eu tenho, se eu tivesse trabalho aqui todo dia, sofrimento, eu não teria mais, né? Mas, ó, as minhas FAOs hoje em dia são regadas a cada 15 dias. A adubação é feita toda semana, logicamente, porque principalmente o enxofre que eu tenho que passar toda semana. Então, eu rego muito pouco as minhas FAO, porque quando eu venho jogar adubação, essa adubação é diluída na água, né? E ela já pega uma água. Então não há necessidade de eu ficar regando, porque eu já tô adubando, tá? Se você... Aí a pessoa fala assim, para adubar eu preciso regar. Qual que é a lógica, gente? Qual que é a lógica? Se a sua rega não é feita com água, e a sua adubação é feita com o quê? Não é com água? Você vai jogar água por cima de água? Por favor, gente, analisa, né? Tem dicas que não tem nada a ver, tá? Se você veio aqui com borrifador, você jogou adubação nas folhas, no substrato, dentro do vaso, nas bancadas, isso não foi uma rega? Né? Adubar também é uma rega. Aí no dia seguinte você vem regando de novo, que substrato vai aguentar? Que planta vai aguentar? Por favor. É que igual aquela coisa que eu sempre falo. Eu falo, passo enxofre para não ter cochonilha, para não ter fungo, para não ter ácaro. A pessoa vem, passa enxofre nas plantas, tudo. No dia seguinte, a pessoa tá lá porque viu um vídeo que você precisa limpar todas as folhas. A pessoa vem e limpa todo o enxofre, todo o adubo, todo o fungicida que a pessoa passou. Não tá enxugando gelo, não. Para pensar, gente. Antes de você fazer uma dica nas suas plantas, pensa primeiro se tem cabimento uma coisa dessa, né? Como que eu vou vir aqui, passar um fungicida, passar um enxofre na minha folha, depois eu venho com água de sabão e limpo todas as minhas folhas? Qual que é a lógica, gente? Qual que é a lógica? Se você passou o enxofre aqui, é para o enxofre ficar na folha, não é?
Ah, vamos parar para pensar. Se você já adubou em adubo diluído na água, para que você vai regar no dia seguinte? Se você já vai passar um adubo diluído na água, para que você vai molhar antes? Não faz sentido nenhum. Para mim não faz sentido nenhum, né? Mas, então é isso. A necessidade de replantar vai do bom senso de cada um, tá? Não existe a necessidade de replante aqui, tá? Se eu quisesse passar essa planta para um substrato melhor, esse aqui seria o momento, porque ela está cheia de raízes para fora do vaso, raízes que não vão apodrecer. Ela está em pleno estado vegetativo, mesmo nesse substrato feio que ela está. E nota que está super seco o substrato, ó. Eu vou molhar isso aqui? Não, porque eu tenho um dedo que Deus me deu para enfiar lá dentro, ó, e ver que dá molhado ainda. Olhos para ver que essas raízes estão verdes. E ainda olhos para ver que a água está aqui paradinha, tá? Esse também foi esse tipo de cultivo aqui que fez eu mudar as minhas plantas para esse cultivo nos potes. Por quê? Porque eu também errava. Eu molhava as minhas plantas uma vez por semana e eu achava que estava bom. As plantas morriam? Não. Ela estava plantada num vaso de plástico também. Mas eu não conseguia ver o que estava acontecendo dentro. Hoje eu consigo ver, ó. Enquanto tiver essas bolinhas, eu não molho mais. Então, isso me permitiu de ficar até 20, 25 dias sem molhar as minhas plantas. Isso é liberdade. Porque você vai vir aqui, você vai ver plantas bonitas, você vai ver plantas florescendo, você vai ver planta enraizada e não vai precisar ficar todo dia vindo aqui molhar as plantas, né? E como eu falei, quanto menos você molha as folhas, menos ataque de fungos, ácaros, bactérias você vai ter, tá? Então são as dicas que eu dei hoje. Você vai fazer se você quiser na sua casa, porque eu não quero um monte de comentário aqui me criticando não, tá? Eu sempre vou falar nos meus vídeos. São as minhas dicas, é o sucesso do meu cultivo, é o que tá dando certo comigo, dando muito certo, diga-se de passagem, né? E você faz na sua casa se você quiser, tá bom? Então é isso, meus amores. Beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Lembrando que eu falei do enxofre do orquidária ibanês, tá? Custa R$19,90. Uma caixa com 4 pacotes de 30 gramas. Passa lá para você adquirir o seu. O telefone do orquidária ibanês está aqui no vídeo e também no primeiro comentário fixado. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!